Oi, começando mais uma live. Vou escrever aqui sobre o que ela é hoje. Oi, tudo bom? Tudo bom, gente? Estou escrevendo aqui, instrumentos em Open Online. Ossi. Tudo bom, gente? Boa noite. Boa noite para vocês. Fixar comentário. Então, hoje vai ter uma live muito legal. Nós vamos falar a respeito, né, de coisas super importantes para quem é da área e mesmo quem não seja da área tem interesse em saber essas possibilidades online de 8. Boa noite, gente. Boa noite. Esperando a Mariana entrar e solicitar aqui. Deixa eu ver se ela entrou. Mariane. Deixa eu ver. Mariane. Sim. A pessoa aqui também é cega, né? Aham. Vamos lá. Boa noite, gente. Tudo bom? Mariane? Cheguei. Boa Tá. noite. Boa noite. Bota você um pouquinho centralizada. Isso. Acho que é. Melhorou? Cara, é mania de perfeição, né? Ninguém merece essas coisas. Toque, toque. Boa Toque. noite, gente que tá entrando. Então, Muito bom estar Mariane, aqui com você. Boa ah, noite para todos. é. Então, eu botei aqui nossa live, né? Botei aqui o título dela, Instrumentos em OP Online, Possibilidades. Escrevi aqui para todo Perfeito. mundo, tá lindo. É, E aí as pessoas estão entrando. Deve ter algumas Muito pessoas bom. Tem que me muita gente conhecem, boa por outras que aí. eu conheço. Então, Aham. Mariane foi uma aluna minha, né, de um tempinho atrás. Verdade. Ela exerce hoje um trabalho bem legal que ela vai contar aqui pra gente. A gente vai falar um pouquinho, ela vai contar desse projeto que ela desenvolveu e que daqui a pouquinho ela está Uhum. divulgando, né, poder ensinar esse projeto. A gente vai falar, inclusive, dessas possibilidades, né, de aplicar instrumentos de orientação profissional online. Principalmente, assim, a Uhum. gente já vem atuando com isso. Você, Mariane, vem muito bem, acho que estruturada, fazendo isso muito bem, obrigada. E eu já atuo online também um pouco, mas acho que nesse momento a gente está online 100% praticamente, né? Então, quanto mais nós Verdade. falarmos a respeito, quanto mais a gente trocar, quanto mais a gente mostrar como é possível, e a primeira importância desse trabalho, que é fundamental, e depois como ele é Sem possível. dúvida. Então, não sei se todo mundo aqui me conhece, mas meu nome é Magda Baeta, eu sou psicóloga, especialista em orientação profissional. Atuo tanto na área da psicoterapia com adolescentes e adultos e também atuo, né, dando aula, né? Eu já ministro um curso de preparar profissionais para orientação profissional há mais de 15 anos e tenho tanto curso presencial quanto online. É, e Como trabalho aí, né, professora, mentora, nessa área. Então, para quem não me professora e conhece, está me mentora. conhecendo. Uma coisa que eu vou falar agora no início da live, mas eu vou repetir também depois. E se alguém fizer alguma pergunta, eu falo sempre no meio. Essa live fica disponibilizada, como todo mundo, a maioria das pessoas sabem, 24 horas aí no meu perfil, porque a gente entrou no meu perfil. E eu também, agora, quando a gente terminar, eu baixo lá, faço uma coisinha lá que eu não sei explicar, e transformo num vídeo e disponibilizo lá no meu canal do YouTube. Tá? E depois eu mando para você, Mariana, o link que você pode também mandar para algumas pessoas se quiser, tá? Se você também Uhum. quiser, Mariane, se você também quiser o vídeo, eu te mando por Google Drive, se você quiser colocar ele em algum lugar, tá? Depois a Com gente certeza. fala. E aí, gente, gostaria que ela se apresentasse, né? Minha convidada linda, Mariane, falasse dela, porque nem quem melhor para falar de si próprio do que a própria pessoa. Verdade. Então, Aprendemos muito isso na orientação, né? O autoconhecimento, que é a com certeza. premissa, né? Então, Você fala estava aí, minha querida. Você estava aí se apresentando, eu estava aqui brincando, falando, além de tudo isso, né, que você se apresentou, a minha professora, Magda, foi um pouco mentora em minha vida, né, e tem, assim, um papel fundamental na minha virada de chave, né, profissional.
Bom, para quem não me conhece, eu sou Mariane, sou pedagoga, né? Eu me especializei em Ô, psicopedagogia, né? Fiz pós-graduação. Mariane, Oi, rapidinho. O seu sobrenome é Destri ou Destre? Destre, Ah, é Destre? Tá, Mariane Destre. Destre, Tá. italiano. Ah, Então, né, eu me especializei fiz a pós-graduação em psicopedagogia, mas acabei não atuando nessa área, né? Não foi assim a minha paixão, né? Como eu sempre tive experiência em escola, e aí eu passei por vários segmentos, né? Durante a minha vida, assim, né? Atuando em escolas que atuo até hoje. Mas a minha paixão mesmo, né? O meu brilhar de olhos foi no ensino médio, né? Que para quem não conhece essa nomenclatura é o antigo segundo grau, né? Enfim, tem várias pessoal que não atua muito nessa área, não conhece muito a nomenclatura, mas são os últimos anos, né? Do colégio, os 3 últimos anos. Então eu comecei a atuar com os jovens nessa faixa etária. E aí eu comecei a perceber, Magda, a demanda deles em relação a essa questão da escolha, é né? Porque muita. eu fazia um trabalho de orientação educacional, né? Que é aquela questão de acompanhar, dos atendimentos. Mas eu sentia, né? Eu percebia que eu precisava, né? Saber mais, conhecer mais, para ajudá-los exatamente nesse aspecto, que era uma demanda muito grande. E aí a escola que eu trabalhava na época tinha um trabalho que, assim, hoje, conhecendo um pouco mais, né, eu via que era um trabalho que podia ser bem mais, né, aprofundado. Mas, enfim, era um diferencial ter, porque não era comum na época, isso já tem uns 10 anos. E aí eu falei assim, bom, eu quero um dia trabalhar com isso. Eu vou me especializar, eu vou dar um jeito. E aí o tempo foi passando, passando. E eu vou te contar uma coisa, Magda, que eu acho que eu nunca te contei. Você vai saber hoje aqui nessa live. Então me conte. Que foi assim, quando eu resolvi que eu queria trabalhar nessa área, foi um processo de transformação na minha carreira também, né? Esses dias na live com a Adriana, você falou sobre isso, né? Essa questão da transformação da carreira. E eu me identifiquei muito, porque foi um momento de transformação, eu percebi a necessidade de eu dar uma guinada, e eu precisava deixar aquele espaço e ir em busca de outros espaços onde eu pudesse ter uma carga horária mais flexível para estudar. E aí eu resolvi jogar assim no Google, dei um Google, literalmente, Magda. Orientação profissional. Eu nunca vou me esquecer. E aí apareceu, a primeira coisa que apareceu foi um curso seu em 2014, Meu né, que Deus. você estava dando lá no Instituto Gestalt Terapia, né? Aham. E aí apareceu lá o seu contato. E aí eu te liguei, né? Na verdade, liguei para o contato que aparecia lá, me passaram o seu número. E eu me lembro muito bem, Magda, que quando eu consegui falar com você, né? Eu falei, que eu estou procurando um curso de orientação profissional, eu não sei muito como é que funciona, mas eu fiquei interessada. E aí você até falou que o curso era para psicólogas, e eu falei, bom, não sou psicóloga, sou pedagoga. Mas eu me lembro que você falou assim, então me conta um pouco da sua história, né? Isso me marcou, porque aí você também quis me conhecer e falou, olha, Mariane, eu acho que esse curso é para você, vem fazer parte, né? E eu lembro que nas aulas você brincava e falava que eu era a pedagoga mais psicóloga que você conheceu naquele curso, né? E daí foi isso, né? Eu realmente fiz o curso e aí, assim, foi um divisor de águas na minha vida. Muitas portas se abriram, né? Depois eu fui me especializando, fiz uma formação em coaching vocacional, mas até brinco, né, nas nossas conversas que para mim assim a base foi o seu curso mesmo de orientação profissional, fez toda a diferença na minha vida e me deu a segurança e as ferramentas que eu precisava para atuar hoje, né, desde 2014, né, de lá para cá eu comecei já a atender e a minha expertise maior hoje é em escolas, é com grupos de orientação profissional, entendeu? De Adolescentes. aluno. E aí eu comecei, né, assim, claro, no início você fica naquela assim, sempre acha que, será que eu sei o suficiente, né? E eu me lembro Aham. muito que eu aprendi isso no curso, né, assim, será que eu sei o suficiente? Será que isso é suficiente para eu começar a atender? E a gente aprende a nadar nadando. Eu falo isso para os meus alunos também, né? É preciso não só tomar a decisão, mas agir, né? Que eu posso decidir um monte de coisa e não tomar realmente dar esse passo. E aí eu comecei na própria escola que eu atuava, né, a vender o meu peixe, né, como orientadora profissional. O que que acontece, Magda? Várias amigas minhas que são orientadoras educacionais, elas
eu percebo que existe uma dificuldade, né? Sim, Não são todas as escolas que fazem esse trabalho e às vezes falta realmente ferramenta, né? Falta um conhecimento mais aprofundado sobre como que eu vou lidar com esse aluno, né? Porque assim, eles não se conhecem, né? Não basta só uma conversa, tipo, "Ah, o que que você quer fazer? Ah, mas já pensou nessa área, né? Assim, a gente tem um papel muito de mediar. Eu costumo dizer para eles que eu medio a relação deles com esse processo de escolha, que é um sim. processo único, e exclusivo deles, né? Mas que através das técnicas a gente pode fazer com que eles, né, vão descobrindo opções, possibilidades, né? E essa geração, né, Magna, é curiosa. Eles têm essa. A minha geração tinha uma coisa assim: eu vou escolher isso e vai ser para sempre, né? Não é? Não tinha muito Oh, disso. isso assim é uma fantasia, né? De que vai É, ser para total, sempre. total, total, total. E assim, a minha experiência, né? Acabou que eu não contei essa parte, né, para você e para as pessoas que estão nos assistindo. Mas eu, quando eu tinha 17 anos, eu optei por fazer direito. E eu Uhum. cheguei a fazer 1 ano e meio de direito, né? E desistia, bati pino no curso, vi que não era aquilo. Até foi um processo muito doído na época, né? Ter que voltar a fazer cursinho para vestibular, quando aí realmente eu resolvi atuar na área da educação. E eu também pensava em ser psicóloga, porque eu sempre amei, foi uma paixão na minha vida. Mas eu amo também ser pedagoga, eu amo o que eu faço. E eu falo para eles que a minha história, o fato de eu também ter escolhido, né, na época errado, me ajudou e me dá a base, muito embasamento também para hoje entender a dor deles, né? Porque é uma dor, essa É, questão é uma de não dor. ser. Eu não gosto muito dessa palavra errado, né? Assim, a gente fala, eles falam, né? É, Tudo bem, acolho, não tem problema nenhum, mas é legal a gente mostrar para eles que essa possibilidade de, naquele momento, aquela escolha fazia sentido e tem um motivo daquela escolha fazer sentido naquele momento. Então, sim. quando a gente consegue trazer esse acolhimento, essa importância, eu percebo também nas escolas, a gente ainda tem muito a explorar, a gente tem muito a oferecer, essa coisa do online que você vem desenvolvendo, a gente vai falar daqui a pouco mais, Sim. nessas possibilidades, né, de fazer orientação profissional, por mais que a gente aprenda dentro de uma qualificação, né, com qualidade, uma qualificação que vai te dar todas as etapas do processo de OP, né, quais são os instrumentos, as ferramentas que a gente precisa usar, de que maneira que a gente usa, que critérios, que informações, que implicações existem para se elaborar e se concretizar e fazer, botar a mão na massa de um trabalho desse, principalmente com adolescente. Então, tem toda uma informação, todos uns requisitos que o Sim. presencial ele é fantástico, ele é maravilhoso. Mas a Verdade. gente também precisa ampliar, né, esses recursos, a gente precisa ver essas possibilidades novas, porque elas também são possíveis. E como a educação funciona nessa faixa etária de ensino médio, de adolescente, as entradas nas escolas, elaborar um trabalho desse, fazer um trabalho desse, com essa sistemática de um trabalho processual que tem início, meio e fim, às vezes atropela um pouquinho. Então, Sim. quando a gente oferece algo que vai facilitar o online, que é um lugar que eles transitam maravilhosamente bem, né, com Uhum. informações e recursos que são, como é que fala assim, mais estimulantes para ele, né, com É estímulos bem mais mais atualizados, atrativo. né, do É, que aquela coisa do tá ali na sala de aula com aquele professor. Então, assim, eu acho que a transformação, as mudanças, elas são muito bem-vindas, mas elas precisam ter uma estrutura, elas precisam ter uma organização, elas precisam ter uma qualidade. Né? E o online, eu já atendo online, eu já atendi, eu já dei até curso online, assim, presencial. Hoje eu tenho um curso uhum. online já estruturado direitinho, mas eu já dei assim presencial. E a qualidade, a gente prima para que seja o máximo possível semelhante ao presencial. Então, e tem uma coisa ou outra que talvez a gente não consiga fazer, mas o trabalho em si, a qualidade do trabalho a eficiência, o êxito que a gente tem no retorno, ele acontece sim. Eu acho que quando a gente está Com disponível certeza. para que a coisa aconteça e faz naquela live que eu falei das possibilidades, das particularidades do orientador profissional, quais são os critérios que eu vou negociar, como é que eu vou deixar isso muito claro, né? Isso tudo é muito importante.
Então, quando a gente se prepara, né, Mariane? A gente se prepara para fazer um trabalho desse, ele vai fluir. E mesmo essas dificuldades que eu percebo, que eu já trabalhei em escola também, já implementei trabalho em escola, não online, mas presencial, eu Sim. percebo, assim, que essas intervenções, elas nos trazem, né, um aprendizado, porque é um desafio. E como todo desafio, faz com que a gente cresça, com que a gente aprenda e a gente elabore cada vez melhor o nosso trabalho. Então, a gente É olhar para verdade. os desafios como algo bom. E tem uma coisa que você falou, né? Na prática, né, você vai aprendendo a aprimorar o trabalho. Tem coisas, É, desculpa, tem coisas que somente mesmo quando eu sim. faço e entro em contato com aquilo, que eu vou ter uma condição de dar uma resposta, uma condição de de fazer uma escolha, de tomar uma decisão. Mas Exatamente. essa característica de ter que, né, essa decisão ia para sempre, isso é até uma questão que é particularidade dessa faixa etária, que numa outra live eu vou falar um pouquinho sobre essas particularidades da adolescência e que é entendível, porque é um funcionamento do cérebro. Mas isso não Sim. impede absolutamente nenhuma atuação. Mas aí me conta, Mariane, como é que foi, né, essa ideia de criar os instrumentos online, né, da onde que surgiu, como é que você foi, porque você fez o curso comigo, você fez lá a atualização, você fez a formação em coach, e você começou a construir, elaborar a sua forma de trabalhar, porque é isso que eu falo no curso Sim. também. Não é É. o que vocês recebem, né? O que que eu ensino são Uhum. várias sugestões e como funciona, né? Coisas, Uhum. aspectos importantes, implicações do trabalho de um orientador profissional. Mas a forma de atuar, os instrumentos estão ali, ele é muito da pessoa, da cara da pessoa. Então, a Mariane Exatamente. Destre, ela tem uma forma de atuar com alguns instrumentos que ela vai compilando e organizando dentro daquele planejamento. Então, conta pra gente como é que foi isso, né? Essa descoberta, essa motivação e essa concretização desse trabalho que você implementou online. É, foi muito legal você ter colocado isso, né? Porque isso eu me lembro bem, né? Assim, de alguns aprendizados que a gente fica muito marcado na gente, né? E um dos aprendizados foi esse, essa questão que você falou, que a gente ia construir, né? O nosso próprio caminho, né? Do nosso jeito, adaptando, criando, né? Ferramentas, porque conforme você vai lidando com elas, experimentando, né? Você também vai pensando, poxa, isso aqui funciona melhor Uhum. assim. E aí eu desenvolvi o meu próprio método que eu chamei de movimentos e descobertas, né? Olha. Porque eu acredito muito que a cada movimento, né, que a gente dá, tem uma nova descoberta. E a cada descoberta você também faz um movimento, né? Ou deveria, né? Porque, enfim, não dá para ficar no mesmo lugar, né, Magda? E eu acredito muito nisso, assim, na minha vida. Eu sempre busquei também cultivar o meu lado espiritual, assim, minha conexão com Deus, porque eu acredito muito que as coisas acontecem quando você dá um passo, né? No dia Sim. que eu dei o Google e apareceu. E eu me lembro, eu esqueci de contar esse detalhe. Eu me lembro que você falou assim: o curso acabou de começar, você só perdeu uma aula e é possível você, né, acompanhar. Repor. É. Exatamente. E aí você colocou essa questão de que a gente precisa realmente sair da zona de conforto. Você usou a palavra desafio, e eu gosto dessa palavra muito, né? É uma palavra presente na minha vida. Foi um desafio ter dado o passo, foi um desafio ter pedido, né? Na época eu pedi demissão de um lugar, fui para outro, as portas se abriram. E aí eu sempre busquei, Magda, me desafiar, porque trabalhar com adolescente é um desafio diário, E é muito né? gostoso, Não, gente. Eu amo, É eu muito amo meus gostoso. Quando a gente adolescentes. entende, Mariana, eu só vou te cortar rapidinho. Quando a gente Bom, entende o claro. funcionamento do adolescente, esse sábado eu dei aula para os meus alunos que eu tenho do curso presencial, só que eu estou fazendo no Zoom. E a aula foi do capítulo sobre adolescência. Então, quando a gente entende o adolescente, quando a gente conhece o funcionamento dessa faixa etária, você se conecta, o trabalho flui. Eles param de ser aquela coisa que todo mundo chama, a maioria das pessoas, de chatos, de aborrecentes, mas não tem Que eu nada não disso. gosto. É um momento, uma faixa etária, uma fase de uma riqueza. A gente aqui tem que saber lidar. Mas vamos lá, O problema é que continua. a gente é que não sabe lidar. É um processo de ebulição, né? Eu brinco que eles são assim, é como se fosse uma vasilha que transborda, né? O adolescente, ele não cabe naquela vasilha, né? Naquele Isso, pote, naquela coisa que querem isso. enquadrar. E aí, Magra, essa questão do desafio, né? Eu sempre me senti muito desafiada. Esse processo de autoconhecimento que eu trabalho sempre com eles, né? Uhum. Sempre. Porque quando a gente entra para esse universo da orientação, você percebe que não é uma coisa assim, clichê, né? Eles realmente falam.
eu não me conheço, eu não sirvo para nada, eu não tenho habilidade nenhuma, né? E é tão gostoso a gente poder ajudá-los nesse caminho. Então, nesse processo de desafio, de descoberta junto com eles, né? Eu percebi, eles são de uma geração altamente tecnológica, né? Eles, praticamente, essa geração nasceu com chip e a gente tem que correr atrás para poder acompanhá-los, né? Porque senão a gente vai ficando. Então, na verdade, Magda, até algumas pessoas pensam que eu digitalizei todas as ferramentas por conta da quarentena, desse momento que a gente está vivendo, mas não, né? Eu brinquei e falei, nossa, caramba, né? Deus me inspirou, porque ano passado eu falei assim, ano que vem eu vou digitalizar todas as minhas ferramentas. Primeiro, por uma questão de praticidade. Eu trabalho com grupos grandes, Uhum. então era folha que não acabava mais. Aí vem a questão da sustentabilidade, que é uma Isso. realidade, Uhum. né? E ficava aquelas folhas e tudo mais, e eu falava, nossa, assim, sabe, eu preciso dinamizar isso, né? Porque eu sou uma pessoa que eu preciso de alguns tipos de organização para me organizar melhor. Então, assim, praticidade, sustentabilidade foi um dos motivos, e a questão principalmente da tecnologia, da rapidez, né? Eu construo os formulários, tá? Vou criando. E engraçado, Magda, assim, curioso, né? A criatividade foi uma competência que eu desenvolvi, assim, nesse tempo, né? Todos nós temos, Mariane. A Não, temos. adolescência é um momento de muita criatividade. Só que nós, adultos, a gente acaba ficando muito cristalizado. E isso está aqui, É, cérebro, gente. O cérebro é plástico. é verdade. Nossa, a gente pode criar muita coisa. Basta a gente se disponibilizar e começar a aplicar isso em nós. Você viu que quando Que você começou a pureza. fazer e começou a pensar e colocar em prática, como as ideias vão surgindo. E quanto mais você Surgiu. aplica, mais você cria, mais você, né, amplia. Vamos lá. É. E o eu quero, né, Magda? Eu acredito muito no eu quero, né? É mais forte do que o eu posso, porque às vezes eu posso, mas eu não quero. Então, Sim. eu me lembro que eu sentei no final do ano do lado do rapaz de informática, de uma das escolas que eu trabalho, e falei, Fernando, me ajuda aqui. Aí ele achou o máximo, né? Que o pessoal dessa área gosta. Não, Uhum. Mário, é intuitivo, você vai ver. Ele me deu, assim, um beabá do básico e eu fui em casa, assim, trabalhando direto em cima de. E realmente você vai aprendendo, né? Como eu compartilhei com você, você vai colocando vídeos, né? Você vai tendo Sim, ideias. lindo. O material é Algumas coisas. maravilhoso. Então assim, é bacana porque eles no próprio celular, tá? Eles já baixam ali, a gente. Como é que eu estava fazendo no presencial? Eu disponibilizava os encontros, explicava e Uhum. eles faziam, né? Ali na hora a gente aí compartilha, porque como tem algumas técnicas que você precisa da ajuda do colega, né? Então às vezes eles trocavam o celular, que para eles também é o máximo. Então eu respondo sobre você, você responde sobre mim, que é uma ferramenta que ajuda demais eles a se conhecerem, né? E Sim, até a se surpreender. Ele fala, nossa, a Magda acha que eu sou boa nisso. Aí eu falo para ele, mas será que você não reconhece ainda, né? Ou está sem coragem de admitir que você é boa nisso? A gente brinca assim. Então, e agora no online, como eu estou fazendo os atendimentos com eles, tem o momento do grupo e tem os momentos individuais, que são riquíssimos, né? E que algumas pessoas têm até uma crença de que não dá para atender adolescente online. Gente, dá gente, super. Eles lógico que dá. até Lógico. preferem, né? Muitos que não abrem a câmera no grupo, quando tá só eu e ele, né? Só eu e ela, eles abrem a câmera, né? Já batam, as meninas já botam, né? Já se arrumam um pouquinho. Então, isso facilita, porque eu disponibilizo para eles, né? É um link que eu gero, já envio, eles já fazem, já às vezes tiram algumas dúvidas. Eu já fiz até uma autoavaliação com eles sobre esse formato, né? E eles amam, eles falam, nossa, é prático, é eficaz, a gente já e tem a opção deles enviarem uma resposta para eles, né? Eles ficarem com uma cópia. O que é bom, porque eles podem também, quando a gente está no online, eu falo, abra aí o seu, né? Eu vejo, eu compartilho, ele vê também. E ele pode também ver. Aí eles falam assim, Marina, mas não é mais isso que eu quero. Né? Então, tudo bem, é só mudar, me envia de novo. E aí é aquele processo todo que a gente já sabe, né? Que eles vão se descobrindo e é muito bacana, Magda. Eu amo. Sou super suspeita, você também, né? E assim, gente, eu tenho recebido alguns feedbacks eu tenho um cliente em psicoterapia que ele é professor. E eles estão dando, alguns professores estão dando aulas online, né? Porque tá tudo, Uhum. né? A Sim, maioria dos sim. colégios estão se organizando assim.
E ele montou dentro da casa dele. É óbvio que ele tem toda uma facilidade e que, infelizmente, o nosso sistema educacional nunca promoveu essa facilidade para todos os educadores, né? Mas, Verdade. enfim, a gente está aqui buscando, né, soluções. Então, ele foi tão exemplo que ele saiu numa reportagem, ele mandou essa reportagem para mim. Ele foi entrevistado para mostrar e para colocar como um estímulo para os professores. E ele dá aula para adolescente. Então, não só de ensino médio, mas de ensino fundamental também. Então, cara, e ele tem uma atenção. Os meninos postam no Instagram, postam lá nas redes sociais, tiram print. Então, assim, você vê o estímulo para o jovem, né? Os Com meus certeza. próprios sobrinhos, que também são adolescentes, parece que a minha irmã me contou, que se não me falha a memória, que teve um até que se colocou mais interessado numa disciplina, numa matéria, em função de ser online. Então, assim, existe, lógico, tudo tem os seus prós e seus contras, tudo tem coisas legais, mas a gente está no momento que a gente está percebendo essa necessidade de ampliar e de criar. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tem uma pergunta aqui, como fazer o link, né? Como fazer? Então, a Mariane, ela vai falar mais para o finalzinho, né, sobre esses instrumentos que ela desenvolveu, sobre esse projeto que ela desenvolveu, e ela vai dar um curso sobre isso. Ela vai mostrar, ela vai disponibilizar isso dentro de um curso que ela vai, para quem é orientador profissional, se preparar e quiser agregar e acrescentar no trabalho. Eu teve uma pergunta aqui atrás de como é que faz essa questão do remoto. É justamente sobre isso. Eu uso o WhatsApp, eu uso o Skype, eu uso atualmente o Zoom. Então, a gente marca os encontros, né? Que esses instrumentos online que a gente está aqui mostrando, né? E muitas técnicas que a gente pode usar também, de enviar para eles fazerem esses instrumentos que a Mariane está aqui desenvolveu, que são excelentes, né? Você agrega no trabalho. Você não precisa fazer só os instrumentos online. Você pode fazer esses encontros tanto individuais quanto em grupo. Se você monta uma turminha, eu dou aula no Zoom em grupo, eu faço aula no Zoom em grupo. Então, isso é muito importante, porque é algo que está começando a ser implementado e que está indo para sucesso, gente. Está indo para cada vez mais a crescer. E eles gostam, eles já ficam fiados dentro da questão da internet, do tecnológico, jamais quase 24 horas com aquela bodeguinha na mão. E são instrumentos que eles podem, que a gente recebem o link, respondem pelo próprio celular. Não precisa necessariamente ter um computador. Essa coisa da troca com um colega é riquíssima. Essas avaliações de 360. Gente, é muito importante. A gente tem alguns desses instrumentos que a Mariane desenvolveu são em cima de algumas técnicas que ela aprendeu, de alguns recursos que ela, né, buscou, né, aprendeu e foi construindo, aprimorando e está aí, fazendo o maior sucesso. E o retorno deles? Conta pra gente. O retorno deles é maravilhoso. Foi bom porque, assim, como é que eu fazia no presencial? No presencial eu já disponibilizava, né? Já falava, gente, pega o celular, né? Porque tem essa questão também do uso do celular em sala, que é toda uma questão que, né, com a orientação do professor, é claro, você ali, né, verificando, olhando, né, observando, é perceptível, né, que eles, muitas vezes, eles querem para fazer outra coisa, mas num momento como esse, ele não faz outra coisa, ele faz o que você propôs, assim, eu nunca tive problema com isso, né, porque eles realmente ficam ali conectados, eles querem saber. Eles são muito rápidos, né, isso é interessante, eles são muito rápidos, e uma das coisas que eu observei, Magda, já vou responder a sua pergunta. Quando eu estava montando, lá no início, eu falei, gente, quantos questionários eu monto por encontro, né? Porque eu não chamo de aula. Eu não chamo de aula, né? Também. Encontros de OP. Né? Tem na grade lá deles que a coordenadora eu pedi para orientação profissional, encontros. Isso. E aí, eu falando, será que eu faço 1, 2, né? Porque mas eles são rápidos, né? Então, aí eu fui adaptando também, né? Alguns têm a questão do vídeo. No presencial, eu colocava, eu fazia também mesclava. Tinha a questão das vivências, né? Que aí eu levo eles para outro espaço, né? Que eu não gosto de ficar só em sala com eles. Às vezes, até no outro espaço, a gente fazia o questionário juntos, né? Mas, enfim, eu, às vezes, com imagens, né? Com algumas outras ferramentas, como você bem colocou. A gente não precisa se limitar, né? Sim. A gente pode sim, ampliar, utilizar outras formas para que a gente, né, para que possa agregar, né?
Então, enfim, eu não tive tanta dificuldade com essa questão de como é que eu vou fazer meus encontros agora online. Eu sei que isso é uma questão para alguns professores, e assim, eu tiro o meu chapéu, Magda. Eu trabalho com professor e muitos estão se reinventando, estão virando técnicos de TI, YouTubers, eles estão, sabe, assim, de uma criatividade, que você falou, né? A gente já está aqui. Eu preciso, ó, vamos lá, vou precisar de você, né? Eu É, vou desenvolver essa habilidade. Então foi mais tranquilo transformar, né? Mas eu procuro diversificar, para não ficar uma coisa também só eles preenchem, né? E tenho aham, feedback. Então tem os vídeos que eu posto que eles podem ver, né, na hora, ou a gente pode ver, enfim, juntos. Tem a questão de o Google também te dá muitas possibilidades. O que acontece, Magda? Quanto mais você vai mexendo, você vai descobrindo, né? sim, E você vai se aprimorando, você vai realmente saindo de uma zona assim de conforto, porque você tem que ter, né, esse desejo. Eu falo para eles, tem que ter força nesse querer, porque vai exigir, é um esforço, né? Se você estiver disposto a fazer, e é muito bacana o feedback deles, né? A gente percebe isso nos encontros. Eu converso muito com eles, às vezes eles todos estão com a câmera fechada. Eu falo, gente, a gente já não tem o contato físico, então vamos fazer comunicação, né, visual. Porque é isso, assim, a comunicação não verbal, né? Você está fazendo sim. assim, eu sei que você está, tipo, né? É uma forma de conectar, né? A Magda está fazendo assim, então, beleza, ela está comigo. Então é todo um processo também. Eu faço esse trabalho com eles, para a gente ir abrindo as câmeras, para a gente ir compartilhando. Né? Às vezes eu faço eles fazerem perguntas uns para os outros. Quarta-feira, toda quarta-feira nós se encontra. Até falei com você, né? Já tive uma ideia aqui para o encontro de quarta. E as ideias vão surgindo, né? Eu acho que isso é bacana. A gente se abre mesmo, as coisas vão acontecendo, Magda. E eu me coloco super à disposição aí para a gente depois conversar, quem quiser saber mais, né? Acho que tem muito para trocar. E eu sou uma pessoa que eu gosto de agregar, sabe? Eu acho que quando o mar sobe, é para todos, né? Eu gosto muito dessa frase. Os barcos estão lá, quando o mar sobe, é para todos. Mas é isso, assim, a gente tem que querer e estar disposto mesmo a ajudar essa garotada, porque eles precisam muito. Uhum, muito, muito. Tem uma pergunta que atualmente você está fazendo OP particular. Não sei se é para mim, se é para você, mas assim, eu faço individual, né? Tenho feito, eu sempre fiz a vida inteira e não paro nunca, além de preparar os profissionais, eu também atendo, tá? E eu faço individual particular. Eu vou, só que hoje está tudo online. Hoje eu estou na minha casa, meu consultório é aqui, e eu atendo a eles como se eu tivesse presencialmente. Então, os materiais, muitas vezes, que eu utilizo, eu peço para que eles arrumem na própria casa. E não é muita coisa, é folha, papel, umas revistas, às vezes uma cola, uma tesoura, se a pessoa não tem, a gente vai adaptando. Então, se eu quero imagens para colar imagens, a pessoa não tem revista, não tem como colar, vai procurar na internet, tira print e pronto. Então, a gente adapta a nossa realidade. O que não falta é forma. Já a Mariane, você faz assim também, não faz? E você ainda tem esses instrumentos que você criou, né? Que facilita pra Criei. caramba. Eu criei um instrumento, eu criei ele tanto presencial como para online, né? São imagens, assim, peguei várias imagens que retratam, né? Por exemplo, ajudar pessoas, cuidar de animais, área tecnológica, tudo que você possa imaginar, dança, música, enfim. Tentei pegar todas as áreas, né? Abarcar todas as áreas, e aí eu disponibilizei imagens que para o presencial eu plastifiquei, botei aquela questão de papel compacto, contact, e aí como é que é o nome daquele papel, gente? Me deu um branco. Não uso mais, né? É Contact, aquele que fica durinho, né? Então, eu nem me lembrava mais, Contact. E aí, enfim, eu apresento para eles e eles escolhem, né, um número X de figuras com que eles mais se identificam. No online, eu compartilho com eles e eles escolhem, entendeu? Eles podem anotar as que mais se identificam. Quem fez essa pergunta aí para você foi a Fátima, Foi. querida, ela é É. psicóloga também, uma grande amiga, com quem eu tenho até um projeto que está ainda engatinhando de imersão, de orientação, né, para jovens em sítios, fazendas, só que a gente teve que dar um break aí nessa ideia Sim. por conta do isolamento. Fátima, querida, me dá um beijão. E realmente, assim, eu também estou atendendo, né, orientação no particular, quando aparece a demanda, e nos grupos, nas escolas onde eu já atuo. Né? Então, eu Então, faço essa. ela está pedindo para você falar um pouquinho, né, desses instrumentos que você utiliza. Lembra que a gente conversou assim, como é que você faz com aquele escopo daquela classificação dos instrumentos que exploram autoconhecimento, escolhas? Ela está pedindo para você falar um pouquinho sobre isso. E entrar em Sim. contato com a Mariane é só
procurar lá o... Você pode escrever aí o teu Instagram, é @marianedestre, né? Ou é ponto Ponto destre? 10. Ponto. @mariana.destre. Quem quiser o contato dela, pode me Mariane. procurar que eu mando, não tem problema nenhum. É @mariane.destre. Então, Magda, eu procuro fazer os encontros de acordo com o que a gente vai trabalhar, como a gente fazia no curso, né? Procurando respeitar essas etapas que são importantes, tá? Do autoconhecimento. Então, por exemplo, eu disponibilizo lá características, milhões de características, eu vou colocando as opções e ele tem que marcar. Normalmente eu limito, Magda, o mínimo e o máximo que ele vai marcar. Por Sim. quê? Porque se eu não. E também coloco como obrigatório, porque senão ele passa batido, né? Se eu não limitar, ele pode marcar todos por não se conhecer ou nenhuma. Entendeu? Ficar na dúvida, será que eu sou tudo isso? Então eu limito e vou orientando. Então, nos primeiros encontros, a gente trabalha muito a questão das características, do que eu gosto de fazer, né? As coisas que eu mais gosto de fazer, né? Quais habilidades eu enxergo em mim, e aí tem a coisa do outro responder, já no segundo encontro, o outro já responde, né? Que habilidade você enxerga na Magda? E eu vou responder as que eu enxergo em mim, e depois dois colegas vão responder. Musical, esportiva, artística, facilidade para fazer conta. Então, e também, Magda, conforme a gente vai atendendo, né, você vai ganhando experiência até para montar os formulários, né? Mas eu tenho algumas dicas importantes para quem quiser depois para montar o passo a passo desses formulários. E eu coloco, por exemplo, primeiro encontro, autoconhecimento. Segundo encontro, descoberta de talentos, valores. Né? Terceiro encontro, vamos trabalhar um pouco os tipos de inteligências. Pergunto coisas em relação aos pais. Como seus pais, que tem a ver com as influências, né? Interesses. Como seus pais veem sua escolha. Aí eu boto lá opções. Não, respeitam, mas vivem opinando sobre o assunto. Esse é que é mais marcado, é a campeã. Né? Falam que eu posso escolher o que quiser, mas vivem opinando sobre o assunto. Aí a gente conversa sobre isso. Quando aparece isso, eu puxo, me fala um pouco, como é que é isso? Aí a gente trabalha a questão da influência da família, né? E por aí vai, até que tem a questão que eu montei um PowerPoint, Magda, com várias opções de carreira por áreas, né? E aí, quando ele coloca assim, não tenho noção nem da área, que eu pergunto, né? Você tem ideia do curso que você vai fazer? Sim, não, somente noção da área, não tenho nem noção da área. E aí, quando eles não têm noção nem da área, eu já dividi num PowerPoint que eu compartilho com eles, para ele falar assim: legal, área da saúde tem esses cursos assim, assim, assim. Não conheçam, então vamos pesquisar. Aí vem a parte da pesquisa, Que é da entrevista. outra parte do processo, né? Outro Outra momento parte do do processo. processo. Entrevista aos profissionais, tudo isso. Tudo isso está no pacote. Deixa eu falar uma coisa aqui. Não sei se todo mundo que está ouvindo a gente se conhece, né? Teve alguém que perguntou sobre o OP, o que é o OP? O OP é orientação profissional. Então, nós, orientadores profissionais, a gente usa muito a falar o OP. Muito OP, E realmente, desculpa, quem não é gente. orientador profissional não dá conta, né? Então, assim, o que eu acho importante a gente esclarecer aqui é o seguinte: esses instrumentos todos que a Mariane está construindo e que está utilizando no trabalho dela como orientadora profissional, é importante a gente entender que esses instrumentos, eles não são soltos, eles não são jogados. Então, se tem algum jovem aqui assistindo a gente, se tem alguém aqui que trabalha com jovem ou que tem na família jovem, não adianta pegar esse instrumento e jogar. Né? O trabalho de orientação profissional é um trabalho que tem início, meio e fim. Ele é um trabalho que tem que explorar bastante a etapa de autoconhecimento, daquilo que a pessoa... Existem instrumentos que exploram quem sou eu no aspecto, né, vinculado a gente trazer informações a respeito da minha identidade pessoal para que eu possa construir a minha identidade profissional. Então, isso é muito importante. Então, dentro de um trabalho de OP, a gente vai explorar bastante muitas implicações do quem sou eu, o que eu gosto, o que eu não gosto, habilidades, valores, identificações familiares, etc, etc. Para a gente também explorar a questão do mundo do trabalho, que são as informações sobre as profissões, sobre a informação sobre o desenvolvimento das carreiras.
para o adolescente é a informação sobre as profissões. E existem instrumentos que a gente faz isso. Existem técnicas, recursos que a gente explora somente isso. E também falar um pouquinho sobre valores, propósito de vida, para que eu vim para o mundo, para que eu estou aqui, o que eu quero fazer, qual é o sentido e significado de fazer isso na minha vida. Então, o trabalho de um orientador profissional é um trabalho que vai compilando todas essas informações através desses recursos, desses instrumentos que a gente oferece. Então, não é solto, né? Não tem um instrumento sozinho que dá essa resposta. São esses instrumentos que tanto eles podem ser feitos online quanto presencial, eles vão sendo feitos de uma forma estrutural e planejada, tem um momento mais adequado para usar determinados instrumentos. Depois você vai costurando e alinhavando as respostas, o conteúdo que o seu orientando vai trazendo, tanto em grupo quanto individual. E o próprio orientando, ele vai ficando, né, completamente consciente e apropriado dele, que ele chega a alguma resposta no final, ou algumas duas opções, e depois que ele começar a exercer aquela profissão dentro da faculdade, ele acaba também sabendo se aquilo tem a ver com ele ou não. Às vezes ele precisa experimentar. Então, assim, esse trabalho, ele também abrange adultos, ele não é só para adolescente. A gente pode trabalhar com universitários, jovens adultos, aposentados, né? Isso é muito importante. Então, assim, que eu acho que nessa live que a gente está falando sobre as possibilidades online dos instrumentos de OP, que é para a gente entender também que não é para jogar o instrumento solto. A Mariane, ela faz um trabalho todo sistemático. Ela foi compilando, foi organizando muitas das técnicas, né? Justamente transformando em online para facilitar, né, esse movimento, né? À toa que você deu esse nome lindo, porque é no movimento que as coisas acontecem, né? Verdade. E é um trabalho que tem início, meio e fim. Não é um trabalho que fica aí, né, com as informações, os instrumentos. Porque eu vejo muito isso, sabe, gente? Por que eu estou falando isso? Eu vejo, a Mariane também deve ver, depois você fala um pouquinho sobre isso, Mariane, por favor. Essa necessidade dos jovens e das famílias dos jovens, e muitos educadores também, querendo justamente que a gente dê um instrumento. Me fala aí um instrumento de OP, porque aquela que vai adivinhar a carreira, como né? se fosse possível. Fala um pouquinho, Mariane, da sua experiência com isso. Assim, acha que vai adivinhar a carreira, né? Eu quero fazer um teste que vai dar lá, eu vou ser médica, eu vou ser dentista, eu vou ser, enfim, né? Qualquer que seja a profissão. Eu sempre falo isso tanto para os alunos como para os pais, né? Os pais eu tenho contato. Que existe um processo, né? E dentro da escolha, Magda, existem várias outras escolhas, né? Às vezes ele já tem mais ou menos uma noção do que quer, mas não tem uma noção do curso que quer fazer. Então, assim, dentro do processo de orientação profissional, existem várias etapas e elas são imprescindivelmente a gente tem que cumprir cada etapa, né? Quando os pais me perguntam, você aplica teste vocacional? Não. Né? A primeira coisa que eu falo, não. Né? Eu trabalho com técnicas, eu trabalho com ferramentas e o conjunto delas, né, faz com que a gente vá chegando àquilo que tem a ver com o seu filho, aquilo que o filho vai se identificar, né? Tem a questão da habilidade, tem a questão da identificação. Até eu vi aí no comentário, o Magda, a Mara, né? A Mara, uma amiga querida também, que fez um workshop comigo, né? Foi um para um, foi um trabalho, assim, uma orientação particular. Ela é orientadora numa escola, né? Ela tinha essa demanda, né? E esse desejo também de se aprimorar nas técnicas, nas ferramentas, porque sentia essa demanda vinda dos alunos e a gente fez, e assim, foi realmente super bacana, porque eu tive esse cuidado, e eu sou pedagoga, né, gente? Eu sou didática, então eu tive esse cuidado, tem essa característica, né? Eu tive esse cuidado de falar, Mara, ó, esse momento, né? Explicando mesmo essa questão do princípio, meio e fim, mas é claro, né, Magda, conforme o tempo vai passando, isso vira mais intuitivo, né? Eu me lembro que no início eu ficava assim, que ferramenta que eu aplico agora, né? Ai, meu Deus! Depois, isso é um processo muito natural, tá? E é importante para quem trabalha com orientação, né? Eu sei que a Magda concorda com isso. A gente não aplica um teste que vai dar um resultado e vai dizer qual é. Não existe, né? Não existe É um nenhum processo. instrumento.
Não existe um existe, né? processo A resposta não está em nós, orientadores profissionais. A resposta não também. está no instrumento, tanto para trabalho com adolescentes, quanto com jovens, quanto com adultos. A resposta está no outro. E a gente, como Exatamente. vai construindo um trabalho todo sistematizado e por ordem, etapa por etapa, o nosso orientando, seja ele qual for a faixa etária, ele vai chegando a essa decisão, a essa escolha, ele vai aprendendo todas as implicações no processo de tomada de decisão, como que funciona a nossa psicodinâmica na hora de criar critérios para escolher, né? Um trabalho desse, ele gira em torno de 10 a 12 encontros. Não sei como é que você tem feito na escola, Mariane, mas eu continuo fazendo os 10 a 12 encontros. Por que que eu falo de 10 a 12? Porque ao longo do processo você percebe se aquele orientando vai precisar de mais um ou de mais dois. Então, é no máximo 12 e eu sempre Uhum. faço com 10. É muito difícil eu fazer eu realizar esse trabalho com menos encontros. Porque é tanta técnica, é tanto instrumento, É muito é rico, tanta né? troca, é tanta informação, é tanto conteúdo, que por eles a gente até continuava um pouco mais. Eu já tive vários É, orientandos que, se quiser, pudessem é. continuar, continuava. E como é que é com você, querida? Na escola, Magda, eu tive que adaptar um pouquinho essa realidade. Nos Sim, atendimentos em particular, eu continuo fazendo de 10 a 12, normalmente acaba chegando a 12, por conta da riqueza mesmo, né? Das sim. ferramentas e da troca. Na escola, como é que eu faço, né? É que, na verdade, a gente conta um semestre, mas não chega a ser um semestre, não chega a ser 6 meses, né? Tá. E tem, às vezes, o dia que tem uma prova, uma avaliação, às vezes precisa usar o tempo da orientação para alguma outra atividade. Então, na verdade, assim, como o grupo é maior, né, às vezes eu tenho que dividir a turma, eu trabalho com eles no primeiro semestre, que aí dá uns 15 a 18 encontros, só que o grupo é maior, então você precisa de mais tempo. E no Sim. segundo semestre eu começo atendimentos individuais ou em grupos menores, duplas, trios, e aí eu vou mais ou menos pelas áreas de interesse para a gente ir discutindo o retorno das ferramentas deles, entendeu? Ótimo. Você faz um Das pessoas. acompanhamento praticamente o ano todo. Praticamente o ano todo, que aí eu divido por semestre, entendeu? Que maravilha. Que aí fica um trabalho no primeiro semestre, você vai atuando dentro O grupo. de alguns temas específicos, assuntos Isso, específicos para explorar, e no segundo você já vai mais afunilando para a escolha da profissão. Você isso. faz mais ou menos naquela ordem daquelas etapas, né? Até outubro, mais ou menos, né? Eu divido assim, o primeiro até junho, aí depois julho um pedacinho, agosto, setembro, outubro. Porque depois eles têm que ter a escolha mesmo, né? Porque vem o vestibular, Sim. Enem, então isso acaba. Eu tenho que fazer um calendário meio que especial para eles. Mas funciona, tem funcionado. Tem Lá na funcionado. escola, esse trabalho que você faz porque você tem uma função dentro da escola. Então, você recebe um salário pela função que você exerce, tá? E Sim. fora, quando a gente oferece um trabalho desse fora, tem uma pessoa aqui perguntando qual é a faixa de valores que cobra o individual e grupo. Então, assim, isso é um assunto que é muito individual de cada um. Então, por exemplo, Relativo. o meu valor que eu cobro um trabalho de orientação profissional é o valor que eu cobro de uma sessão de psicoterapia, porque eu cobro por encontro. Então, eu faço aquele valor. São 10, eu cobro sempre 10 encontros, parcelo, né? E além desses 10 encontros, quando eu faço trabalho com adolescente, eu atendo os pais. 2 encontros. Então, eu faço um acompanhamento com a família, ou com os pais, ou para aquelas pessoas que fazem o papel de pais, quando eu atendo adolescente. E, inclusive, Uhum. jovenzinhos universitários, mesmo que sejam maiores de 18 anos, eu também faço um atendimento com esses pais, para esclarecer sobre esse processo, para esclarecer sobre o desenvolvimento cerebral da adolescência, que vai dos 12 aos 24. Então, é um trabalho que eu tenho um valor, do valor que eu cobro hoje, né? Então, não é um valor barato, né? Facilito, assim, da forma de pagar. Quando você oferece para grupo, você não vai cobrar o mesmo valor, tem que ser um Não valor tem menor. como. Então, eu É vejo verdade. hoje pessoas cobrando para um adolescente participar de um grupo desde R$ 300 até R$ 1.000 por participante. Então, o que eu falo para os orientadores é: vocês têm que pôr no papel o quanto que vocês vão gastar, né? Do material que vocês vão gastar, o quanto vale o trabalho de vocês, o quanto vocês investiram. Quando é iniciante, vai cobrar um preço mais em conta, É né? verdade.
o que a gente tem que ter também, uma vez eu estava conversando com uma outra colega minha, a gente tem que parar para pensar que isso dentro dessa área da educação e da área da psicologia, eu não vejo isso acontecer com tanta eficiência. A gente tem que ter um cuidado muito grande na hora de precificar um trabalho por causa do contexto como é que fala? A palavra esqueci. Daquele lugar que a gente ocupa. Então, de todos os orientadores profissionais. A identidade Sim. de um orientador. Então, se você Sim. tem, no nosso CRP, por exemplo, como psicólogos, a gente tem um valor na tabela de valores para cobrar. Então, como é que a gente vai trabalhar isso? Eu vejo na nossa sociedade isso muito confuso, porque não se tem uma base de valor. É lógico que a gente pode favorecer, fazer trabalhos comunitários, trabalhos gratuitos, solidários, isso aí não existe nenhum problema nisso. Eu conheço um monte de gente, inclusive eu mesma, a gente abre agenda para fazer esses trabalhos. Tem pessoas que vão lá e fazem em grupo também. Mas na hora de precificar, vocês têm que tem um critério. No meu curso eu tenho uma aula só sobre isso. Como que a gente faz para cobrar? Porque a gente tem que pensar em detalhes, não é assim simplesmente do nada. E como que todos os profissionais fazem isso? De que maneira? Qual é o valor que tem uma base? Quando eu fiz as minhas formações em constelação familiar, em renascimento, que são técnicas que eu atuo, inclusive a constelação familiar, eu atuo dentro da OAP, né? A gente conversa, né, com a galera, né, com a comunidade dos consteladores, a comunidade dos renascedores, a comunidade dos psicólogos, dos pedagogos. Devia ter um consenso, né, de valores. Porque você vai cobrar R$ 20 por uma orientação profissional por encontro, na verdade, isso é um serviço comunitário, não é um valor, entende? Então, como é que a gente vai ver isso? E aí, na sua experiência individual, não sei se você faz isso particular, como é que você faz para poder cobrar? Porque na escola você oferece gratuito, né? Porque está embutido no trabalho. No trabalho, isso. Porque assim, no individual, no particular, eu faço como você, né? Eu coloco um preço para o pacote dos 10 a 12 encontros, tá? E isso, claro, quando eu comecei eu cobrava um valor e com o tempo você vai ganhando experiência, você vai ganhando confiança, né? E você chega num valor, você também faz aquela pesquisa de mercado, né? Para saber quanto mais ou menos seus colegas estão cobrando, para cobrar. Em escola é diferente. Uma das escolas eu sou contratada como orientadora, né, educacional, e tenho esse tempo com os meus alunos, né? Uma vez por semana, com esse grupo que eu fico à disposição para orientação profissional. Na outra escola, eu atuo como MEI, né? Na verdade, eu presto serviços de orientação profissional e educacional, né? Porque lá eu já atendo também segundo ano, né? Aqueles alunos que têm interesse, que me procuram às vezes no individual, então, e aí eles me pagam pelo tempo, né? Eu tenho uma hora aula, né? Eu tenho 15 tempos, e aí Como eles se fosse oferecem uma professora, né? né? Com uma carga de ensino médio, que o valor é mais alto, e aí eles falam para as famílias, né? Eles vendem isso, olha, a escola já oferece esse serviço, você não precisa fazer por fora. O que eu, às vezes, Magda, faço por fora é a análise de perfil comportamental, né? Então, as escolas, enfim, uma delas permite, né, que eu atenda no individual, aplique o teste, e aí, que eu também faço, mas aí é uma coisa separada da outra. Na escola é isso, eu presto serviços, uma e a outra eu atuo como orientadora educacional e profissional. Eu faço a Uma junção. coisa que o Nilson está aqui assistindo a nossa live, ele entrou aqui, ele é um renascedor maravilhoso, com quem eu fiz a minha formação de renascimento, já fiz 3 vezes, vou fazer mais, não sei o quê. E ele está falando uma coisa aqui que a gente conversa muito. Então, assim, nós temos muito problemas pessoais. O indivíduo, a pessoa tem problemas e crenças limitantes de se valorar. Sim. Então, o valor que eu cobro é o valor que eu acho que quando tem pessoas que vão fazer o meu curso, que acham o meu curso caro, por exemplo, aí eu falo, é um curso que tem um valor que eu acredito que esse valor é o que você vai receber, da qualidade que eu entrego, da quantidade de investimento que eu fiz e faço. Então, eu não estou entregando uma coisa que vale, assim, tem um valor, porque é esse o valor que eu acho que eu tenho. Né? E a pessoa pode achar caro, pode não querer fazer, e ok, tá tudo certo. Né? Então, quando a gente tem uma comunidade dentro de uma atividade específica, pensando junto, as pessoas vão procurar se perceber, se valorizando e vão saber cobrar. Tem uma outra pessoa aqui que falou que lá onde ela trabalha, no interior de São Paulo, a faixa é entre 180 e 300. Então, você vê que tem uma faixa.
né? Então, esse Exatamente. estabelecimento dessa faixa, essa pesquisa de mercado, é importante a gente fazer. Porque, É. gente, muitas vezes o barato sai caro, assim, isso é muito complexo. Isso aí daria uma live inteira para a gente falar. Inteira. É. E o processo de coach me ajudou, porque eu fiz o processo, né? A minha coach Ajuda maravilhosa, muito. Adriane, também, amo de paixão, me ajudou muito a quebrar várias crenças, porque eu tinha essa questão, e ela falava, você já fez o curso, o que mais você está esperando, né? Assim, você é uma excelente profissional, ela ia, muitas vezes, eu fazia workshop num dos lugares que eu trabalhei, que era tipo uma coisa assim, que eu ganhava bem pouquinho mesmo, foi bem no início, mas é a experiência, né? Aí ela ia, me assistia, falava, Mari, você nasceu para trabalhar com adolescente, né? Então, eu fiz um processo que eu acho importante, né, Magda? Às vezes a pessoa precisa fazer também esse processo, né, Sim, de sim. autoconhecimento, mas para ela ir quebrando algumas crenças e conseguir, né? E a gente vai superando, né? Não é uma coisa assim que da noite para o dia, também é um É. processo. Uma Até coisa você importante que eu queria colocar aqui também, Mari, não sei se você coaduna desse mesmo pensamento meu, né? É o seguinte, né? Eu vejo muitas pessoas buscando coisas gratuitas. Eu quero fazer um curso, oferece um curso gratuito. Então, eu acho que a gente, quando faz uma live, quando a gente oferece, né, alguma informação que a gente está trocando com o outro, né, gratuitamente, a gente está cobrando nada para fazer live, óbvio. Quando eu dou uma palestra, troco parcerias dentro de uma instituição, a gente está aquilo ali é uma troca. Mas eu acho que a gente tem que pensar que se eu quero trabalhar com algo, se eu quero oferecer algo de valor no mercado, eu tenho que investir. E isso eu aprendi com muitos profissionais de muito êxito. As pessoas querem sim, muito gratuito, mas esquecem que é importante a gente investir. Esse investimento é na gente, é no profissional que eu sou. Se eu quero fazer um trabalho de orientação profissional e ser reconhecida com ele, né, e ter retorno, eu tenho que investir. Eu tenho que investir, eu tenho que separar. Investimento não é na coisa, o investimento é em você, na sua é verdade. identidade profissional. Aí sim você vai ter propriedade, né? Você vai ter identidade, você vai ter realmente aquilo para falar, cara, eu faço isso. E você vai poder vender você, por exemplo. Então, o investimento não é na coisa, galera. O investimento é na gente, porque nós É somos o verdade. nosso instrumento de trabalho. Né? Por É mais que a verdade. gente use recursos, a gente é o nosso instrumento de trabalho. Sempre, sempre, sempre. Alguém colocou aí essa questão das classes mais populares, né? E também existe a possibilidade de você atender, como eu já atendi Sim, também, sim. socialmente, né? Pro bono e ajudar pessoas. Eu queria voltar numa pergunta, Magda, que alguém fez lá atrás, em relação a como falar com eles sobre as carreiras, né? Só para reforçar essa Sim. questão das técnicas, né? Tempestade da profissão, de profissões e outras técnicas que você Autoavaliação de também pode habilidades, adaptar pesquisa à sobre autoridade. profissões. Perfeito. Você pode adaptar e é perfeitamente viável para o online, né? Para digitalizando esse instrumento. E tem um momento que vai chegar em carreiras, né? Porque às vezes eles ficam muito já querem o Isso que eu primeiro queria, encontro. isso eu queria esclarecer, Mariane. Profissão, o que é É, profissão? Profissão é o ato de professar. Professar é exercer uma atividade. Das mais simples às mais complexas, dependendo das atividades que eu quero exercer, eu vou ter que me qualificar para. Carreira é caminho. Eu vou começar a desenvolver a minha carreira quando eu começo a pensar em escolher uma profissão, uma atividade ocupacional para exercer. E isso é até o exatamente. final da vida. Então, Exatamente. eu não gosto muito com os adolescentes, é uma coisa minha particular, de falar em carreira. Porque eles ficam muito desesperados, querendo saber se eles vão fazer, o que vai acontecer, qual é o retorno que eles vão ter. E isso é É, muito louco, galera. O mais importante é por isso que o adolescente, especificamente, é uma fase que tem uma particularidade no trabalho de OP com eles, entendeu? Uma particularidade porque a gente precisa entender essas coisas, né? Entender a capacidade do cérebro deles de não conseguir fazer esse planejamento igual nós adultos. Então, é muito uhum, importante a gente oferecer a eles instrumentos e técnicas e recursos com informações que são básicas para que eles aprendam a tomar uma decisão, a começar a desenvolver como tomar decisões, entendeu? Como fazer escolhas. Então, esses instrumentos são muito mais importantes do que falar em desenvolvimento de carreira com adolescente. Já com o jovem universitário, um adulto em transição de carreira, sim. Aí a gente vai explorar isso pra caramba e tem técnica que não sobra mais pra gente explorar essas coisas. Faltam 3 minutinhos perfeito. para nossa live acabar. É, Queria que eu você quero falasse. falar que para o pessoal me seguir aí no Instagram, que eu vou manter vocês informados desse workshop, que eu acho que é muito importante para quem atua nessa área, né?
com adolescentes e assim, vai valer muito a pena, gente. Assim, não percam, porque realmente são instrumentos que são possíveis de você criar, né? E criar até ter ideias ainda mais criativas do que as minhas. E como a Magda falou, né? A gente faz ali a nossa parte e é o infinito e além. A gente pode fazer muito por esses adolescentes, eles precisam. Existe uma demanda muito maior, eu percebo, né, do que efetivamente pessoas conseguindo atuar, né, de uma forma eficiente, de uma forma eficaz com os adolescentes. E vou querer fazer esse seu workshop, pode me inscrever já, quando você marcar, faz logo. Pode Porque eu deixar, é só ficar atento quero nas redes aprender com sociais. você como transformar essas coisas online, que eu achei maravilhoso, né? A Que forma bom, como você faz, você me passou alguns instrumentos, gente, é fantástico, é de uma riqueza, é de uma seriedade, é muito, muito bom. Tô de parabéns, Mariane, de parabéns pelo teu trabalho, estou muito orgulhosa da obrigada. minha aluna, né, que foi além. E é isso que eu acho que é Isso. fantástico, é isso, poder ir além, né? A gente ensina a base, mas o importante é ir além. E agradecer a todo mundo aqui que esteve aqui, que nos Obrigada. ouviu. Falando mais uma vez que eu vou disponibilizar lá no canal do meu YouTube, vou passar para a Mariane também, porque eu vou transformar num vídeo e vai estar aqui disponível também 24 horas. E é isso, querida. Muito, obrigada, muito obrigada pessoal. mesmo. Obrigada a você pelo convite, Magda. Adorei. Muito obrigada às pessoas que participaram, que assistiram. E que a gente, né, que as pessoas possam contar com a gente para esse movimento aí, né? Para cada movimento uma nova descoberta, para cada descoberta um novo movimento. Que a gente esteja sempre, né? Movimento gera movimento. Que a gente Lindo, continue nesse caminho dos nossos lindo, lindo. adolescentes e adolescentes, que eu amo. Beijo, querida, no seu Gratidão, coração. tá? Um beijo para todos. Gente, muita gratidão Obrigada. mesmo. Adorei, você foi fantástica. Parabéns. Obrigada, Magda. Obrigada a você. Foi um divisor de águas na minha vida ter feito o seu curso. Que Obrigada bom, mesmo. fico muito Faz parte da grata. minha história. Beijo. Tchau, gente. Até Obrigada. Tchau, logo. gente. Tchau.